Aleluia, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém? Venho aqui compartilhar mais um vídeo com você, num cenário um pouco diferente aqui do nosso espaço de oração, do nosso GC. Mas uma palavra que tocou muito ao meu coração, eu quero compartilhar com você mais essa palavra. No nome de Jesus, de uma forma muito espontânea, de uma forma muito clara e objetiva. Que a palavra de Deus, ela renova, ela nos fortalece, ela sempre tem algo novo para nós, ela nunca vem vazia, ela sempre vem com algo valoroso para nós. Então, nós gostamos de dar temas para as palavras, que tem alguns títulos na Bíblia também, e o tema que eu gostaria de dar foi que Deus falou muito no meu coração: quem esfria, desvia. Veja bem, quem esfria, desvia. E é uma realidade isso, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos que se desviaram dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas você conhece que a pessoa já viu fervorosa ali e nesse momento ela não está mais caminhando junto a Deus? Então eu quero compartilhar com você alguns versículos e aquilo que Deus falou ao meu coração nesses dias. Amém? Lá em Romanos 12, 11, fala assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja bem que aqui está falando que não sejam valorosos, e a gente vai pesquisar essa palavra em algumas versões, fala não sejam vacilantes, não fique vacilando, né? O mundo fala, como cumprimenta as pessoas do mundo, né? Fala, e aí, vacilando? É uma pessoa que não está fazendo nada, está ali panguando, está ali fazendo nada, então chama de vacilão. E a palavra de Deus fala que seja vagaroso, fica vagando, fica fazendo nada, pensando na morte da bezerra. Então a própria palavra fala: sejam fervorosos no espírito. Uma pessoa que é fervorosa no espírito, logicamente o diabo vai atacar. Vai ter as lutas, vai ter as tribulações, vai ter os ataques de Satanás. Mas uma pessoa fervorosa, ela não se desvia. E quando eu falo desviar, as pessoas às vezes olham para um desviar para as coisas do mundo somente. De fato também é uma moda que se desvia do caminho de Deus. Mas tem pessoas que se esfriam dentro da igreja. Tem pessoas que vão até o culto, participam das reuniões, participam do culto, mas o seu coração está longe, já está desviado. Porque veja bem, quando nós nos convertemos, nós temos uma rota, nós temos uma conversão genuína, porque nós estávamos indo para um lado e o Senhor nos trouxe a conversão, então nós mudamos a rota e nossa rota vai indo diretamente para o reino de Deus. Só que as pessoas, quando se esfriam, ficam vagarosas, se desviam do caminho de Deus. E o que é se desviar? Perde a comunhão com Deus, não oram mais, não leem a Bíblia, não compartilha, só reclama, murmura, resmunga, fala mal dos outros, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos. Seu coração está longe. Tem aquelas pessoas que realmente se desviam de uma forma que volta para as drogas, volta para a bebedeira, volta para a prostituição. Então, quando eu vi que Deus falou isso no meu coração nesses dias, quem esfria, desvia. Eu gosto muito do mover pentecostal. Eu gosto muito daquele mover de orar nas pessoas, de receber oração, de cair, de chorar, de correr, de pular, se alegrar no nome de Deus, São expressões do Espírito Santo que é em nossas vidas. A glória de Deus vem sobre a igreja, vem sobre as pessoas, e aí as expressões do Espírito Santo começam a rodar nas pessoas de formas diferentes, sendo que o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo. Então muitas vezes nós queremos algo a mais, ser fervorosos. Quantas pessoas nós já vimos na igreja sendo fervorosa, mas nas suas casas são vagarosas, não leem a Bíblia, não tem conhecimento da palavra, não conhece de fato quem é o Pai. Só são fervorosas aonde? No prédio da igreja. E isso de fato é ruim, porque ela só busca quando as pessoas estão vendo. Ela só é fervorosa quando as pessoas estão olhando. Então isso é ruim, porque na casa dela é vagarosa. Está com o tempo vacilando, assim como nós vemos aqui. A própria Bíblia fala: sejam fervorosos no Espírito. Compartilhar um pequeno testemunho de conversão na minha vida. Eu converti aos 24 anos, estou com 35 agora. Nunca
graças a Deus. Não posso bater no peito e falar que eu sou o cara, mas nunca pensei em voltar para as práticas do mundo. Já passei luta, já passei momentos de raiva, que tem hora que você fica irado, mas de falar assim, vou me entrar no primeiro bar e vou beber, vou encher a cara, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde o Senhor me tirou, a vida que eu tinha, uma vida de bebedeira, de prostituição, uma vida torta diante de Deus, uma vida de incredulidade, aquilo que o diabo fazia, eu passar vergonha, me humilhar na frente de pessoas por causa da bebida. Então eu sei de onde Deus me tirou. Então para que eu vou ansiar para aquela vida novamente? Mas de fato, eu fui para a Bíblia, eu fui conhecer a história, eu fui ter revelação daquilo que Deus tem para nós. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter revelação do amor de Deus. Eu comecei a ter revelação daquilo que Deus tinha em proporção para mim e para minha família. Então, quando você é fervoroso, você começa a ler a palavra, parece que as letras começam a saltar para fora. Começam você quer orar mais, você quer buscar. Quando fala assim, vamos ao monte, vamos para o monte. Tinha um irmão que nós começamos a ir ao monte, teve um dia que caiu uma chuva tremenda. E nós tínhamos feito um propósito de ir no monte durante tantos dias. E ele falou, agora irmão, vai estar chovendo, se aquela chuva deu uma trégua, eu falei, vamos assim mesmo. Só não vamos levar a Bíblia nem celular, porque a chuva está muito forte. E foi um dia tão lindo, irmão, que era um dia de finalzinho de tarde. E no caminho do monte, mas caiu uma chuva, irmão, que não tinha como olhar nada. Mas chegamos ao monte e ficamos lá de joelhos, uma tremenda de uma chuva. Não sei por causa da chuva, estava calor. Algumas formigas começaram a aparecer lá. E nós orando, num pé d'água danado. E Deus estava lá conosco. Então eu acredito que isso é ser fervoroso. E se nós pararmos com isso, nós esfriamos a nossa fé. E é isso muitas vezes que o diabo quer. Quer esfriar a nossa fé no Senhor, quer esfriar naquilo que Deus tem para nós. Então compartilhar mais um versículo aqui com você. É um versículo tão conhecido que nós lemos, irmão, mas tem hora que passa batido. Lá em Josué 1, versículo 9, tem pessoas que até colam isso em um carro, colam na parede, né? Mas vamos lá. Fala assim, Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-se e tem de bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Algumas versões falam, seja forte e corajoso. Se esforça. Então quando eu peguei essa palavra aqui e a gente começa a meditar, tem que mergulhar na palavra, tem que entender a revelação que é Deus falando com você. Começa assim, Deus falando, não te mandei eu. Não te mandei eu, Josué. Foi eu que enviei você. Não foi pessoas. Foi eu, o Senhor, aquele que te criou, Josué. Então eu enviei você. Então ele está fazendo uma pergunta já afirmando para Josué. Então vamos aqui, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então quando nós começamos a ter nossa carreira proposta com Deus, nós temos que ser forte e temos que ser corajosos. Sabe qual é o maior termo das pessoas? É falar na frente de um púlpito, é dar um testemunho, é de fazer uma oração. Você pede para alguém orar, a pessoa fala, não sei orar, tenho vergonha, eu travo na hora da oração. Mas na hora da ira, solta palavras de ira, solta palavras que muitas vezes a pessoa solta até palavrões, palavras de maldição, palavras que muitas vezes vêm na hora do pensamento, da emoção e largam as palavras. Mas na hora de fazer oração, a pessoa tem o quê? Medo. Se amedronta. E a palavra de Deus fala, seja forte e corajoso. Vou falar para o Senhor. O único caminho é Jesus. Onde eu aprendo a orar? Com Jesus. Onde eu aprendo a ter revelação? Com Jesus. Onde eu posso ter força? Onde eu posso ser corajoso? Com Jesus. Quem enviou-me? Quem me enviou? Jesus. Então muitas vezes nós queremos algo com Deus e esquecemos daquele que nos enviou para fazer aquilo que é a vontade do Pai. O próprio Jesus falava, não estou fazendo a minha vontade, mas fazer a vontade daquele
que me enviou. Então, quando voltando lá para Romanos 12:11, fala: sejam fervorosos no Espírito, ore com fervor, ore com, sabe, não tem muita prudência na oração, porque o teu Espírito de fato tem que estar ligado o tempo todo com o Espírito Santo. Mas quantas pessoas não pararam as suas vidas com Deus porque se esfriaram? Sabe que eu fico pensando, quando nós convidamos as pessoas que se esfriaram, as pessoas falam que é tão difícil voltar. E na verdade é tão fácil, porque as pessoas pagam um preço tremendo de trabalhar todos os dias, de acordar cedo, de ir lá receber ordem de um chefe, às vezes, a maioria das vezes chato. Louvado seja Deus se você tem um chefe legal, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes você pega a condução, vai naquele aperto, mas na hora de ir para o Senhor, a pessoa olha para você e fala que é difícil. Eu não consigo, estou fraca. Por que está fraca? Porque não sou fervoroso. Porque aqui Deus está falando para Josué: seja forte e corajoso. E um cara que teve que ser o sucessor de Moisés, cuidar não sei de quantas milhões de pessoas. E o próprio Deus está falando aqui, o próprio Pai está falando: seja forte, Josué, seja corajoso, não te enviei eu, foi eu que estou mandando você. Quantas pessoas já receberam uma palavra, receberam uma profecia da parte de Deus, da parte de pessoas, e as pessoas se esfriaram? Quantas pessoas já teve a imposição de mãos, caíram na glória de Deus, caíram na unção, foram batizados no Espírito, e cadê? Era só naquele momento? Você acha mesmo que o Senhor só quer isso? Viver de momento com as pessoas? Então quem é fervoroso, meu irmão, continua de pé. Ela pode ser perseguida, pode ser maltratada, ela pode ser xingada, e ela continua com o Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E quando eu penso a palavra, que realmente meditando, que realmente quem se permite se esfriar na fé, desvia do caminho de Deus, para o propósito. Então quando você chega atrasado no lugar, as pessoas já começam a olhar para você. Só que Deus é diferente, Ele fica esperando você voltar para o caminho dele. E como é que eu faço isso? Participando do culto, participando das células, do GC, tendo comunhão com os irmãos, tendo discipulado. Isso me faz ficar firme. Logicamente, o principal é ser fervoroso diante de Deus, nas minhas orações, na revelação, leitura bíblica, louvando, dando graças a Deus. Amém? Então, eu quero compartilhar mais um versículo, que tudo vai ligando uma com a outra. Foi aquilo que Deus foi falando no meu coração, no Evangelho de João 14. Evangelho de João 14, 6. Só estou lendo versículos aqui conhecidíssimos, né? Vamos dizer assim, que é decorado na igreja. João 14, 6. Fala assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém passa pelo Pai, ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Então quem está enviando as pessoas para o Pai? Jesus. Não te enviei eu, esse aqui é meu filho, esse aqui é o meu irmão. Então muitas vezes as pessoas olham, não percebem que ele fala: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Para onde você está indo? Qual caminho você está indo? Aí tem pessoa que fala: mas eu tenho Deus no coração. Não, a palavra fala que só isso não é necessário. Que bom que você tem Deus no coração. Mas a palavra Deus fala que é necessário você estar em comunhão com os irmãos. Todo mundo tem um chamado, tem um propósito. Tem um propósito individual, que é a sua vida, e tem um propósito com a igreja ministerial. Então as pessoas falam e falam que buscam Deus em casa. Que bom, mas não é o suficiente. É a mesma coisa você chegar em casa com muita sede e tomar um golinho assim de água, você vai achar com sede, não é o suficiente. É uma coisa que a pessoa chega muito de fome em casa, não almoçou nem jantou, e dá um pedacinho de pão sim, não é o suficiente, você vai continuar com fome. Então muitas vezes as pessoas se esfriam e começam a dar desculpas. Tem um vídeo aqui no canal que está lá: para de dar desculpas. Tem profetas na Bíblia que dão desculpas para Deus. Então, muitas vezes a pessoa está na sua carreira proposta, caminhando, e para, se esfriou. Então, esse esfriamento é aquilo que o diabo quer. A pessoa está para a jornada dela e é vitória que o inimigo coloca. E tudo que o diabo mais quer é parar a sua comunhão com Deus, quer te esfriar espiritualmente. E ele teme aqueles que são fervorosos.
Ele sabe, quando a pessoa se posiciona fervorosa, o inferno se abala. A família é reestruturada. A pessoa é renovada todos os dias. Então aqui eu vi esse versículo, Deus falando comigo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu liguei, quando você coloca, seja forte, corajoso e fervoroso. Então eu coloquei aqui, caminho, eu sou o caminho, seja forte. Para você seguir esse caminho, você tem que ser forte. Tem que ser, realmente ter forças. Porque quando você vai fazer uma caminhada muito longa, os fracos ficam para trás. Começam a reclamar, dor nas pernas, dor nas costas, meus pés doem, porque está muito longe, não caminhei. Então o caminho tem que ser forte. Estou ligando um versículo no outro aqui. Caminho e a verdade. Então a verdade tem que ser corajoso. Porque para falar a verdade, muitas vezes as pessoas têm medo, tem que ser corajoso para falar a verdade. Então a verdade é que liberta. Muitas vezes as pessoas são falsas com você. Não falam a verdade de fato. Crente muitas vezes começam a trazer ideias do mundo para dentro da igreja, colocando as pessoas numa mentira. Então a verdade é que liberta. E a verdade tem que ser corajoso para bater de frente. Porque essas pessoas querem muitas vezes fazer que nós acreditamos em algo que foge do padrão de Deus. Então a verdade tem que ser corajoso. E a vida tem que ser fervorosa, porque a vida que nós temos, essa vida aqui que é só uma, as pessoas acabam deixando passar, deixar a vida me levar. Então isso tem que ser fervoroso também nas nossas decisões, na criação dos filhos, naquilo que você vai fazer no dia a dia, tem que ser fervoroso. Não dá impressão aquele dia que você não fez, você não foi produtivo, acaba o dia, você fala: poxa, hoje eu não fiz nada, eu não consegui fazer aquilo que eu tinha planejado para fazer. Isso é ser fervoroso. Então eu liguei esses 3 tópicos. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí coloquei um em cima do outro aqui, ó. Caminho, seja forte, a verdade, seja corajoso, e a vida, seja fervoroso. Estou até compartilhando aqui no GC. Quando você coloca uma caneca de água para poder fazer o café, você fica ali esperando a água ferver. E quando ela ferve, geralmente, pode ser que você faça isso ou não, mas os mais medrosos pegam um pano para pegar no cabo para poder colocar água no pó de café. Por quê? Medo de queimar a mão. Porque se um pinguinho daquele cai e pega na sua mão, aquilo dói. Então a pessoa vai com receio, vai com cuidadinho lá, pega para colocar lá dentro. E o que é ser fervoroso? O diabo sabe a pessoa que é fervorosa, porque onde ela passa, ela traz fogo. E ele não pode tocar, porque senão queima. Porque muitas vezes quando eu vou expulsar um demônio, as pessoas falam: queima, está queimado, queima. E realmente, porque a Bíblia fala que nós somos ministros como labareda de fogo. Mas para alcançar essa labareda, eu tenho que ser fervoroso. Não tem como pegar uma pedra de gelo e jogar na brasa do carvão. Não tem lógica. Vai derreter. E vai subir logo. Por quê? Tem que ser fervoroso na fé. Tem que ser fervoroso. Tem que buscar Deus todos os dias intensamente. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu quero compartilhar mais um versículo. Lá em Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1,13. Como eu falei, são versículos bastante conhecidos na Bíblia, que nós já conhecemos, né? Fala assim: aquele que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus por isso. Irmãos, a vida que eu tinha, Deus me tirou daquelas trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Como eu penso em querer voltar para aquele mundo? Não quero. E para mim não voltar, não ter mais vontade de fazer as coisas do mundo, eu tenho que ser fervoroso, eu tenho que buscar Deus, tenho que orar a palavra. De fato, vai ter momentos na sua vida que parece que Deus está em silêncio, parece que nada está dando certo, parece que está tudo ao contrário, mas eu continuo com meu Pai. Eu continuo com Ele. Eu continuo orando,
eu continuo fazendo a obra, eu continuo ali junto. Não posso olhar para trás e falar, vou voltar para aquele mundo de trevas. Não quero. Só que se de fato eu não buscar, eu volto para lá. Então, das pessoas começam a se desviar, não era preocupa em pastor, preocupa em ministério, é nada, eu estava no coração já querendo desviar. Já estava. O diabo só espera o momento certo para atacar uma seta e falar, quer saber, vou desviar mesmo. Por quê? Não orava, não buscava. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu oro a Deus, mas eu não sinto nada. Cara, Deus não é para sentir, para se relacionar. Não é a pessoa, eu não vejo o amor. O amor não é para se ver, é para se relacionar, é decisão. Porque nós amamos nossos filhos, é uma decisão. Eles podem apontar o que for, mas é nossos filhos. Aquela pessoa, seu marido, sua esposa, você decide amar. Então muitas vezes as pessoas querem sentir Deus. Que bom se sentir, glória, mas se não sentir, mas eu sei que Ele está comigo. E aqui eu coloquei uma frase que é bem legal. Em cima desse versículo de Colossenses, que Ele nos tirou das trevas, nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da luz de Cristo. Quem é resgatado é grato, é salvo. Mas quem não é grato é vagaroso ou vacilante, ou vacilão. Não, quem é grato, quem é resgatado é grato. Um exemplo das coisas muitas vezes você vê tem em jornais. Um exemplo, uma casa pegando fogo, o bombeiro entra lá e está uma pessoa que não tinha para onde sair. Essa pessoa é grata o resto da vida por esse bombeiro, por a pessoa que salvou ela. Uma pessoa que está se afogando, sabe nadar, a pessoa mergulha lá, tira ela, salva ela. A pessoa é o resto da vida grata por ela, porque ela salvou, ela resgatou. Tem um filme que acredito que a maioria que já assistiu, você que está assistindo esse vídeo, é O Resgate do Soldado Ryan. Aquele filme é tremendo, porque no finalzinho, como eu falei, acredito que você deve ter assistido, se não assistiu, assista, é bom. O cara lá que vai morrer pelo soldado Ryan lá e fala, faça valer a pena. E no finalzinho da vida dele, já um senhorzinho, ele vai no túmulo daquele soldado, não sei se é coronel ou general, ele vai lá e pergunta, será que eu fiz valer a pena? Eu tentei. No fim da vida. Então aquilo que é gratidão, porque eu creio que toda a tropa morreu para salvar ele. Então Jesus morreu na cruz por nós, para nos tirar das trevas, para nos tirar das mãos de Satanás, da condenação eterna. Não, se você acha que a depressão aqui é ruim, a ansiedade aqui é ruim, esse vazio que você sente aqui é ruim, imagina o inferno que não tem para onde sair. Aqui você toma um remédio, aqui você dorme, aqui você tem como orar, tem como se levantar novamente. Imagina como Satanás quer a eternidade sofrendo. E a Bíblia fala que ele nos tirou das mãos do inferno e nos trouxe para a tua luz, sem precisar fazer nada, só crendo. Então muitas vezes nós queremos ser vagarosos, só somos fervorosos no prédio da igreja, só para as pessoas verem. O maior fervor começa onde? Nós primeiro, não é somente na igreja. E quando eu vejo aqui, quem é resgatado e é grato é salvo. Agora, quem não é grato é vagaroso. Sai do culto, chega em casa e fica vendo internet, fica vendo vídeos, não ora, não lê Bíblia. Primeira pancada que o diabo dá, a pessoa cai, porque é vagarosa, se esfria, desvia. Ela falta numa célula, ela falta no GC, ela falta no culto, daqui a pouco ela nem percebe, até um mês que ela não vai para a igreja. Aí quando o irmão chega lá, o pastor chega lá para convidar, ela fala que é difícil. E quando de fato ela fala que vai, acontece alguma coisa. Ela precisa ir na farmácia, o filho ficou doente, aí acaba a energia, o gás acabou, porque são investidos no inimigo. Então eu lembro quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu e minha esposa foi primeiro, orou por mim, eu e minha esposa, era uma igreja longe aqui, tinha que pegar um trem e um ônibus. E quantas vezes chovia, eu desempregado, sem dinheiro, eu tinha dinheiro da passagem ali, para ir e voltar. E quando o giro estava mais curto, a gente começava aprendendo o caminho a pé, pegava o trem e ia andando.
Dava uns 40 minutos andando e caía aquela chuva, chegava na igreja todo molhado. Mas eu ia, nós íamos. E foi isso que nos fez ficar firme até hoje, para a glória de Deus. Quantas vezes lá tem culto à tarde, aquele sol bravo, atingiram só do trem, do ônibus não tinha. A gente descia na estação e ia andando, debaixo de sol. Muitas vezes naquela subidona, suando, chegar tudo suado na igreja, mas nós estávamos lá. E foi isso que nos fez ficar firme. Lembro de um culto que, bem no comecinho, minha esposa não conseguiu ir, porque nós íamos de carona no começo, o irmão não conseguiu vir buscar, não lembro o motivo, não sei se o carro quebrou. Só que na época não estava começando esse negócio de WhatsApp, a gente estava bem no comecinho. E não avisou, ele não conseguiu buscar. Aí minha esposa começou a chorar desesperada, porque ela queria estar no culto de domingo na igreja, né? Por mais que nós falávamos, não, vamos orar aqui junto, vamos participar, que os irmãos aqui com a gente, não, mas eu queria estar lá. E ela chorando copiosamente, porque queria estar lá. Então, estar no culto, porque muitas vezes as pessoas, por tão pouquinha coisa, não vão, se ocupam com outras coisas. Como eu falei, tem que ser corajoso para falar a verdade. Tem que ser corajoso. Quantas coisas você coloca na frente de Deus? Esse dia eu compartilhei aqui, acho que foi um vídeo também de colocar Deus em primeiro lugar. Que é difícil. Que as pessoas colocam tantas prioridades e não colocam o Senhor em primeiro lugar. E se você fala que não é importante estar num culto no lar, não é importante estar numa cela, no GC, que seja, ou na igreja no culto, você está errado. Porque a Bíblia fala que os irmãos estavam sempre em comunhão com a igreja. Em Hebreus 10, 25 fala, não seja como muitos irmãos que deixaram de congregar. Jesus sempre estava com os seus discípulos, pregando sempre em comunhão. E quantas pessoas deixam Deus em segundo, terceiro lugar, para depois, não, hoje eu consigo ir para a igreja. Então não é uma prioridade você ir para a igreja. Não é uma prioridade, Senhor. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes quando nós falamos isso, as pessoas ficam aborrecidas com a gente. Mas vai ter um dia, de fato. E quando nós partimos deste mundo, que passa tão rápido, vamos estar diante de Deus, do tribunal de Cristo. E tem um versículo que eu não sei se dá temor em você, que fala assim, Senhor, Senhor, e o próprio Jesus fala, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Então, como não ser grato? A gratidão, ela te permanece você na salvação. A gratidão te permanece ser fervoroso. Quando nós somos gratos, nós oramos, o céu se abre. Qual foi a última vez que você só orou agradecendo? Salmo 119, versículo 71 fala: obrigado, Senhor, pelas minhas lutas, porque só assim eu conheço o seu caminho. Quem é que agradece pelas lutas, irmãos? Geralmente nós oramos para sair delas. E ali o salmista fala: obrigado pelas lutas, por causa das minhas lutas que eu conheço o seu caminho. Então, o caminho do Senhor você consegue ter suas vitórias, você consegue ter lutas, vencer as suas lutas. E para finalizar esse vídeo, espero que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra, que você seja fervoroso. Você não fica aborrecido com palavras como assim falei aqui, achando que é para te atacar, para te abençoar, ao contrário. Mas que você seja realmente fervoroso no Espírito. Pode ter certeza, se você é fervoroso, não pode pessoas que falam mal de você. Você nem liga. Você continua na fé, fervoroso. Então, não seja a pessoa que fica vagando, vacilando, como nós lemos aqui na palavra. Pega Colossenses 1,13. Medita nesse versículo, em nome de Jesus. Ele nos tirou das trevas. Para pensar. E com a sua mão poderosa, bondosa, Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino de seu Filho, amado Jesus. E a pergunta que eu tenho para fazer para você: o que você está fazendo com esse resgate?
O que você está fazendo com o seu resgate? Voltando para o filme do soldado Ryan, ele viveu a vida intensamente, construiu uma família, dando exemplo do filme. Mas nós, o que nós estamos fazendo com o nosso resgate? Que Deus nos tirou das trevas, que nós merecíamos, muitas vezes merecíamos, nos tirou das mãos de Satanás e nos colocou no reino do seu Filho amado. Porventura pode ser que nesse momento você esteja frio, você não está indo para a igreja, você não está participando de uma célula, de um GC, de um culto no lar. Que nesse momento você possa voltar e seja fervoroso. Nós gostamos muito de admirar pessoas. Não é errado não admirar pessoas que buscam Deus intensamente. Eu admiro pastores que eu olho assim, rapaz, eu quero chegar perto do nível desse cara. Esse dia estava vendo a pregação, o cara falou que ele orava 8 horas seguidas. 8 horas, é um tempo de trabalho numa empresa, 8 horas seguidas. Acho que o máximo que eu fiquei foi 3. E o cara orar 8 horas, sem parar. Admiro muito o Antônio Cirilo, que ora durante 1 hora, oração em línguas. Então muitas vezes pessoas, você pode admirar pessoas, mas você fala, eu quero aquilo para mim. Mas para ter aquilo eu tenho que ser fervoroso. Porque se eu ficar só admirando, não fazer nada, você é valoroso. O que as pessoas mais fazem, tem mais tempo para tudo. Isso aqui. A pessoa pega e fica lá horas a fio, horas, vendo um monte de coisa. Aí você chega na pessoa, vamos pro culto hoje? Não dá hoje, eu não sei porque eu tenho que fazer isso. Chega à noite, a gente pegar aqui, vou me apegar a isso aqui, vou ser fervoroso, vou saber que Jesus estava falando no Novo Testamento, vou saber quem era Deus no Velho Testamento. A pessoa não vai para o celular, fica nas redes sociais. Eu falo que lê a Bíblia no celular, mas está prestando atenção, porque chega mensagem no Facebook, Instagram, WhatsApp. Voltando à pergunta que eu quero deixar para você. O que você está fazendo com a sua salvação? O que você está fazendo com o seu resgate? Seja fervoroso. Pegue fogo no Espírito. Deixe a unção do Espírito descer sobre você e continue até o fim da sua vida. Amém? Que Deus possa ter falado com você através dessas palavras. Se inscreva no nosso canal. Tem poucos vídeos. Vamos estar compartilhando mais vídeos aqui. A gente vai voltar no nosso Essência Cast, trazendo os testemunhos abençoados aqui. Já passaram alguns irmãos nos abençoando com o seu testemunho de vida. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que esse vídeo possa edificar a sua vida e a vida das pessoas que você vai compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Coloque as notificações lá, coloque todas, para quando a gente for colocar um vídeo aqui, aparecer a notificação para você. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua noite. Seja fervoroso, irmão. Pegue fogo no Espírito, que é a unção